Fala pessoal, só tô passando aqui para dar um aviso antes aqui da gravação dessa live, que como eu avisei até no meio da live, podia ser que o copyright viesse jambrolhando e removesse algumas partes da live onde eu toco as músicas que eu tô descrevendo. Então não é tanta coisa, é uns 5 trechos e é mais pro final da live, que é onde eu tava mostrando as músicas para vocês e a gente perdeu ali esse conteúdo da live, mas que era basicamente eu comentando um pouquinho sobre as músicas e tocando elas, né? Então o que eu fiz foi que eu mantive o que dava para manter, eu aviso ali quais são as músicas e daí vocês leiam no comentário fixado aqui desse vídeo quais são as músicas e daí já tem todos os links da pesquisa ali, coisas que vocês podem fazer, então não é uma grande perda, só estou vindo a avisar aqui porque vocês vão ver que em partes da live ali tem cortes e é só coisas que a gente perdeu porque ficou silencioso e a gente perdeu acesso a essa parte do vídeo. Beleza? É isso aí, pessoal. Aproveitem a live. Então, vamos conversar sobre música cubana. Deixa eu ver o que eu quero... Eu vou deixar isso aqui, ó. Esse cartaz que a Groselha Atômica fez. Sim, a live vai ficar disponível depois, Pequi, tanto no meu canal, tu pode vir aqui logo depois e vai estar a gravação disso, mas depois eu vou dar uma editadinha, cortar o início, cortar o fim e tal, e nós vamos colocar elas no YouTube, tá? Todas no YouTube da Soberana. Quem não conhece, procura Soberana TV no YouTube, não tá aqui o link, mas vocês vão encontrar lá. E vai estar tudo lá. Então vamos começar a falar um pouco sobre isso. É isso aí, Elton. Nós vamos falar do Buena Vista. E aí, Matheus, eu falo sobre música geralmente aqui em Cuba e hoje eu estou falando especificamente sobre o tema música cubana, que é um tema muito, muito, muito interessante. E na realidade, junto talvez com a música brasileira, é o estilo de música mais importante da América Latina e um dos mais importantes do mundo. Beleza, vamos falar um pouco sobre isso, tá? Então, assim, eu já antecipadamente peço desculpas, porque isso aqui vai ser um tour, por isso que eu chamei de tour, tá? Porque inicialmente eu tava pensando assim, vamos esgotar o assunto, falar muito sobre o assunto, mas eu fiquei assim... uma semana lendo coisas, basicamente assim, uma semana eu peguei ali, comecei, vamos ler, vamos estudar tudo, e é um tema muito vasto, é um tema absurdamente complexo, que obviamente fui arrogante de achar que eu poderia fazer. Eu vim aqui, vamos falar, eu sou músico, eu toco música, eu entendo um pouquinho, vamos falar sobre isso, mas é um tema muito, 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 muito extenso. Então já... imediatamente já peço um pouco de desculpas, porque isso aqui vai ser só um gostinho de tudo que tem para conhecer. Nós vamos ouvir umas músicas junto, eu vou introduzir algumas coisas para vocês prestarem atenção se vocês não conhecem nada, né? Se vocês já conhecem. Mas, tipo, eu vou falar então um pouco sobre o que caracteriza a música cubana, e isso também vai servir para alguns estilos de música caribenha, né? E vou falar um pouco sobre a história, vou falar as origens, de onde que vem essa música e mostrar alguns artistas, falar um pouco sobre toda... Isso vai se entrelaçar um pouco com a história de Cuba, porque é uma história extremamente complexa, um país que passou por várias mudanças e hoje é um dos únicos países socialistas que existem, né? Um dos 5 países socialistas que existem. E aí, Diva, que legal. Espero que goste dessa live. Pô, muito bom, Matheus. Que bom que tu não gosta do Regis Tadeu também. Eu sou um hater do Regis Tadeu também. Mas então, eu tenho um roteirinho aqui que, eventualmente, eu até vou passar todo o roteirinho pra vocês, mas eu vou ficar com o meu roteirinho do que a gente vai falar. E assim, como a gente tá falando de música, eu vou tentar, aos poucos, ir mostrando pra vocês ouvirem pra tudo que eu tô falando. E daí também eu já aviso uma coisa. Vamos torcer, todo mundo torcendo no chat, que a gente não seja... atacado pelos deuses do copyright. Que o grande problema de tocar músicas na Twitch e no YouTube é que às vezes vai chegar o bot, né, dos direitos autorais e às vezes vai silenciar a tua live. No Twitch é horrível porque ele silencia a partezinha da live que tá tocando a música, então às vezes vai pegar alguma explicação minha ou alguma coisa. Então assim, eu disse, a live vai ficar salva depois, mas torçam muito para que, por exemplo, não silencie nenhuma explicação minha por causa do copyright, mas eu acho que não, tá? E eu preciso tocar isso aqui pra vocês, precisa ficar salvo na live pra gente poder falar sobre esse assunto de música, né? E daí também eu já
Isso, Twitch, colabore conosco. Quem não é hater do Regis Tadeu não é boa pessoa. Salve. E aí, Volim, como é que você tá? Também tô com saudade de ti. Faz tempo que eu não fazia muitas lives, tá? Então assim, ó. Ops. E daí também fica aqui, vamos fazer um jabá. Quem não conhece a senhora Groselha Atômica, ela fez a identidade visual da nossa semana temática da Soberana. Estamos falando vários assuntos sobre Cuba. Ontem a Naná e a Luna falaram sobre o Código da Família. No primeiro dia, que foi sexta-feira, o Vini falou sobre a saúde cubana e a gente ainda vai ter muitas lives, então se você não conhece a Soberana, botem exclamação Soberana, sigam o nosso Instagram, sigam tudo lá, porque tem muito mais lives sobre Cuba, tá? Beleza. E eu ia falar, quem fez essa arte foi a Groselha Atômica, essa arte maravilhosa, que mostra, que fala sobre, da minha live, exatamente. Ficou muito boa, né? Tá, então assim, ó, eu vou mostrar pra vocês antes uma música. Isso aqui é uma das canções mais famosas cubanas, tá? Tem muitas, muitas, muitas canções famosas. Mas essa aqui é uma canção importante por alguns motivos. Primeiro porque ela está interpretada por uma grande cantora que se chama Célia Cruz. Só deixa eu ver se o meu áudio tá saindo aqui. Pera aí. Guajira Guantanamera. E tá saindo. Isso, nós vamos falar sobre o Buena Vista Social Club. E aí, Baltazar? Então, assim, ó, essa canção ela é muito importante por alguns motivos. Primeiro, porque ela é interpretada por essa grande cantora Célia Cruz. E ela é uma canção famosa porque ela é um poema musicado, que é um poema patriótico, que ele vem desde antes de Cuba ser livre de ser uma colônia espanhola, porque, para quem não sabe, Cuba primeiro foi colonizada pela Espanha. A Espanha dizimou os povos nativos de Cuba, que é um dos motivos porque a gente quase não tem nenhuma influência cultural desses povos, porque eles foram dizimados pelos colonizadores espanhóis. E daí Cuba foi uma colônia espanhola até o início ali do século XX, quando Cuba, ela teve uma guerra da independência, mas daí ela virou uma espécie de colônia dos Estados Unidos também, onde os Estados Unidos eles tinham uma presença militar em Cuba e interferiam diretamente lá. E daí, depois, houve certas mudanças, mas ainda com uma interferência muito forte dos Estados Unidos. E daí, depois, a gente teve a Revolução Socialista, né? Que primeiro foi uma revolução anti-imperialista para se libertar do imperialismo dos Estados Unidos e acabou depois virando uma revolução socialista. Mas esse poema aqui, que é do poema do José Martí, ele vem da Guerra de Independência da Espanha. E ele é um poema muito famoso em Cuba, um poema patriótico, que foi musicado por várias pessoas. A primeira vez que ele foi musicado foi em 1930, eu acho. Mas daí a gente tem essa grande interpretação da Célia Sanches, e daí a gente vai ouvir. Isso aqui, pra mim, tem um ar de música cubana, e daí, porque ela é uma música muito diversa. Então aqui a gente tem vários elementos, entendeu? E daí ela fala sobre esse nome importante da cultura deles e tal. Então vamos ouvir isso aqui juntos. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Bom, vou pausar aqui porque a gente já ouviu aqui o suficiente, eu vou continuar a explicação. O nome da cantora é Célia Cruz. Então, o que a gente pode... Desculpa. Nós vamos continuar ouvindo muito mais músicas depois. Mas, assim, ó, coisas que são muito importantes, e daí eu vou falar um pouco sobre os aspectos que tem aqui em mais detalhes. O ritmo, ele é a coisa mais importante para a música cubana. Então, antes da melodia, antes da harmonia e tal, o ritmo é a coisa mais importante que a gente tem na música cubana, e a gente pode notar, vamos ouvir de novo, escutem a percussão, escutem todos os diferentes instrumentos de percussão que estão fazendo a cama aqui pra música. E daí depois a gente tem os instrumentos aqui, que nessa versão a gente tem o piano, a gente tem o baixo, e a gente tem um violão, pelo que eu tô ouvindo, depois a gente pode ouvir tudo de novo. E uma coisa que é interessante é que não necessariamente cada instrumento de percussão, cada instrumento de notas, né, o violão, o piano, vai estar fazendo alguma coisa muito complexa. Geralmente todos os ritmos sozinhos da música cubana, eles são simples, tá? Então vai ter uma pessoa lá na conga que vai estar fazendo pá, 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 pá. Mas vai ter uma marraca, vai ter alguma coisa, o ritmo do piano talvez esteja marcando os acordes, o baixo vai fazendo pum, 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 pum,
pum. Só que a junção de todos esses instrumentos cria esse ritmo mais complexo e porque é um ritmo que ele se faz muito presente pra dança. Então você tá vendo o clipe aqui, mostra as pessoas dançando e tal. E outra coisa muito interessante desse clipe mostrando as imagens de Cuba, né? Nunca tinha ouvido essa música inteira, nem sabia que era cubana também. Nos filmes americanos ela é associada a um estereótipo mexicano. Eu não sabia. Pra mim, eu já tinha ouvido essa música, mas eu até não associava ela com o som de Cuba. Isso é uma coisa que eu acho que é comum, que eu sinto que a música de Cuba ela é muito influente, que nem eu disse, mas às vezes a gente não reconhece ela porque ela chega pra gente de uma maneira meio exótica. Então até o próprio Buena Vista Social Club que o pessoal tá falando é um fenômeno muito interessante que a gente vai falar mais pra frente, que foi algo que talvez tenha contribuído para divulgar a música cubana, mas também foi um fenômeno que contribuiu para que a música cubana virasse esse treco exótico, quando na realidade ela é um elemento importantíssimo na América Latina, né? Ela é parte essencial da música da América Latina e ela influencia a música pop e todos os estilos de música até hoje. E a complexidade está na quantidade exata dos instrumentos e nos polirritmos que eles criam. Então eu vou voltar aqui e eu vou mostrar um videozinho que tem um pessoal de Cuba falando sobre a música. E eles vão explicar, e daí talvez eu explique por cima, mas eu gostei que essas explicações que eles dão aqui são boas. Então vamos nessa. A rítmica, por exemplo, na poesia cubana é uma rítmica que vem da literatura espanhola. Então tem, sem dúvidas. Cuba é, o que eu te falava, uma mistura de África e Espanha. Então existe em tudo. Até na raça, a mulata é essa mistura. E teve influências de outros países não muito significativas, mas teve outras migrações. Eu sou filho de italianos, por exemplo. Então, existe alguma coisa, mas basicamente Espanha e África. A influência da música africana em toda as Américas não é... Cuba não é uma exceção, não. Só que dependendo, que tem um aspecto um pouco importante que seria bom ressaltar. Todo mundo, quando pensa em sincretismo, ou influência, sempre pensa no sincretismo com a música europeia. E tem um sincretismo muito importante, que é o sincretismo entre as próprias tribos africanas, sobre a própria cultura africana. Eles serão colocados de diferentes etnias, aqui de uma etnia, ali de outra. Quer dizer que tanto norte, sul, centro da África se misturaram. Eram mais de 2.000 línguas com 2.000 representativos de uma, não vamos chamar cultura, sino de uma maneira de pensar e ser. Por quê? Porque em esses 2.000 e poucos línguas, a palavra cultura não existe. E se não existe a palavra cultura, a palavra estética está muito longe, quer dizer, mas tem uma representatividade cultural. Mas que essa cultura é funcional, quer dizer, se eu coloco em meus pés um braçalete, é porque eu posso pisar uma cobra e aonde ela morde aí o ferro e não me morde a mim, quer dizer, tem uma função. Se eu danço e canto é porque precisamos que caia uma chuva e essa chuva vai ajudar uma colheita e assim, quer dizer que todos têm uma função social. Não vamos dar um show a não ser a um ente, a um espírito, isso não existe. Então, você não pode esperar, não, vamos fazer um show trazendo para a cultura aqui afro, vamos fazer um show para Xangô. Isso não vai acontecer nunca na África, não? Quer dizer, vamos ter uma dança, porque as meninas estão em época de acasalamento, então vamos dar uma dança para que se conheça.
procurando aquele intercâmbio sensual, erótico, mas é a partir de aí, não é a partir de valores estéticos, não? E isso, quando eles chegam aqui à América, começam a misturar-se. Primeiro, não conhecem nem a língua de quem os trouxe. Então, eu era achei mais pesado, fácil Félix. para ele Ele usou a palavra errada, mas ele está falando portunhol aqui. Que podia ser de, não sei, de Moçambique, ou hoje Moçambique, o outro de Sudáfrica, podia ser de Marrocos, ou podia ser de qualquer lugar da África. Hein? Como aqui, o levantamento, quando deixaram muitos dos malês juntos, se levantaram. Não podiam. Então, entre mais... E esse é o primeiro sincretismo que existe. Sincretismo que, como eu falava com vocês, tinha uma função social. E o primeiro que ia perguntar ao outro, cara, como você canta a seus deuses, a ver se nos tiram desta escravidão. Essa vida de escravo está sendo insuportável. Eu canto assim, lá, 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 lê, 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 lá, 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 lê, lê, lê. Quando passa um tempo cantando e vê que não aconteceu nada, que continuavam escravos, pergunta o outro, e você como cantava? Oh, lo, 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 lo. E começava, não passou nada, vamos juntar os dois. Lá, 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 lê, 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 lo, 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 lá, 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 lê, lê, lê. E aí é que começa, realmente, o primeiro sincretismo. Tá, então daí eu pauso aqui, porque esse documentário aqui, ó, se vocês quiserem procurar, é interessante, ó. Cuba é uma história contada em música. Então, foi feito por uma universidade de Belo Horizonte, deixa eu ver onde é que é. Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Buenas, um oi pra todo mundo que deu oi. Eu vou continuando aqui sem... Às vezes, eu tô lendo o chat, mas eu não vou ficar dando oi pra todo mundo o tempo inteiro. Mas então, ele descreve um pouco isso, né? Então o cara fala primeiro, existe uma influência espanhola, que foi a influência da colonização, e existe uma influência africana muito forte, e eu achei interessante que esse segundo cara, que ele era um maestro cubano, ele explica que é uma simplificação, às vezes, só dizer, é um sincretismo Espanha com África, porque na realidade a África traz uma cultura riquíssima, enorme, que ela mesma se misturou entre si, né? Todas essas culturas diferentes, e isso é o que traz também toda essa riqueza da música cubana. E daí ele fala algumas coisas, de, tipo, como a maneira de pensar deles era um pouco diferente do que talvez a gente entenda a música ou a maneira de viver. Obviamente é difícil transpor a maneira como a gente pensa para uma coisa tão longe no tempo e também uma situação tão diferente, né, que era desses povos ali que eles estavam escravizados. Isso, tem o sincretismo árabe dentro da Espanha, e tem também aparentemente pessoas que foram escravizadas, que foram trazidas da China e da Índia, que tem uma pequena influência na cultura, mas isso deu um panorama aqui de como é que é a música, né, cubana. O mínimo. E daí no meu roteirinho aqui eu tenho, beleza, a parte rítmica, de novo, é a base, é o foco, e o foco na dança. Aqui um pouco mais pra frente a gente vai falar um pouco disso, e daí a gente vai falar da outra parte, que é digamos, a contribuição europeia pra música aqui. Cuba ter dificuldades maiores de seu nacionalismo. Eles achando que estavam catequizando aqueles, e não era nada disso. Peraí, eu devia ter separado o tempo aqui. Uma vez que muitos deles começam a obter a liberdade, não? Entre aspas, e sublinhado, eles... Ele tá falando aqui de como começou a surgir, porque daí uma coisa que é interessante também, e a gente, quando eu estiver explicando mais tecnicamente os estilos, é que assim, a música que surgiu a partir dos escravos, a gente não tem tanta documentação dela. A gente não tem, assim, digamos, uma rigorosidade historiográfica daquela época lá, do pessoal estudar aquilo, documentar aquilo, porque era a música dos escravos, né? Então, essa música, ela começou a se desenvolver em algum estilo que foi reconhecido e começou a ter
músicas escritas e gravadas disso depois, né, do fim da escravidão. E ele vai falar que alguns dos escravos agora libertos, eles vão começar a fazer música e trabalhar com música, porque daí Cuba tem essa questão muito forte de que ele tem uma cena de música ali, porque Cuba foi sempre, digamos assim, um ponto turístico pro bem ou pro mal, porque tem o início do século ali, quando eles eram a colônia dos Estados Unidos, que tem aquele período ali que basicamente eles eram como se fosse um resort dos Estados Unidos ali, que o pessoal usava. Então ele vai falar um pouco sobre isso. Tratam de procurar inserir-se dentro do mercado de trabalho. E não tinha. Aí muitos vão para as bandas, outros ficam no campo, não? Na roça, no mato. E aí começam a ter os primeiros movimentos musicais. Em Cuba, especificamente, em esse mato aparece o que é chamado de som montuno. Montuno vem de monte, monte vem de mato. Então, esse som montuno, onde tinha um elemento que é um elemento característico da música cubana, chamada clave. Ca, 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 tic, tac, 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 tac. E essa clave, ela consegue, devido a que Cuba era uma ilha, ou é uma ilha muito grande em relação ao resto das ilhas do Caribe. E durante as épocas de safra, colheita, que sei eu, gente de Haiti, de Jamaica, iam para lá, para Cuba, procurando trabalho e ter. E, claro que aí as culturas começam novamente a sincretizar-se. Não tem como deixar de fora. Aí aparece o som montuno, que realmente, como dizer, é a base da música popular cubana. O som. A partir do som montuno, vem vários tipos de sones que tocam na cidade, o urbano, vem as características, não? É como dizer Brasil e de samba. Samba, quantos tipos de samba são? 101 tipos de samba, quer dizer, a gente não sabe a quantidade de características que tem todos os samba. O mesmo vai acontecer em Cuba com o som. Só que depois aparecem outros ritmos, por exemplo, o cha-cha-cha, que é com o som que produz o chinelo. Eu deixei tocar um pouquinho aqui. Essa música, inclusive, ela é uma música bem famosa que a gente vai falar um pouco sobre ela depois. Mas então, resumindo ali o que ele fala, né? Ele falou dessa figura rítmica aqui. Deixa eu ver se eu tô estudando isso daqui e eu não sou muito bom do ritmo. Eu tenho que estudar mais isso, mas é tipo... que eles chamam da clave, que é uma mudança para quem já estuda um pouco de música popular, por exemplo. Eu sou o cara do rock, né? Vocês estão vendo pelo meu cabelo. Mas até quem estudou a música erudita e tal, a gente trabalha muito com os compassos, que a gente trabalha e com o metrônomo, né? Então a gente trabalha com o compasso 4x4, que é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E daí a gente compõe os compassos, bota um depois do outro, a gente tem ritmos ali dentro. A base da música cubana é esse ritmo, que às vezes eles vão mudar ele de ordem, às vezes eles vão misturar ele, mas é esse ritmo que ele vai se repetir assim. E às vezes eles invertem ele fazendo tipo... E é o ritmo que se chama clave.
ele é, digamos, a base onde todos os outros ritmos vão se encaixar. Porque, que nem eu falei antes, os ritmos, na realidade, eles são todos diferentes, muito simples, e se encaixam um no outro, né? E essa clave é o ritmo mais simples, digamos, a base. Não necessariamente simples, mas a base. E ele é tocado tradicionalmente, não necessariamente, mas nos instrumentos que são umas madeirinhas que se chamam claves. Tá? Oi pra todo mundo. E isso. E o que acaba acontecendo nisso é um efeito que a gente chama de sincopação, que é quando a gente tem esse tempo, esse pulso do tempo normal, né? Eu ia dizer reto, que a gente tem na nossa música, que é o 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E daí a gente antecipa ou a gente atrasa um deles. Então, tipo... Então, ao invés de ser 1, 2, 3, 4, a gente faz 1, 2, 3, pá, pá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem os vídeos mostrando isso melhor. Mas então, o que a sincopação é legal, além de ser uma coisa interessante para músicos reproduzirem? Ela é legal para movimento, para dança. Então, ela dá um interesse, assim, para que a gente tenha... para que a gente faça... pra gente possa dançar esses ritmos. Então deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho esse vídeo aqui, eu não vou tocar tudo, ele tá em inglês, tá? Deixa eu ver se eu tenho... Eu vou botar a legenda autogerada em inglês e eu vou traduzir ela. Mas eu só vou mostrar mesmo, porque esse cara, ele demonstra alguns instrumentos diferentes. E ele mostra aqui como é que funciona os ritmos básicos. E daí eu tenho outro vídeo também falando sobre isso. Ficou muito alto o volume, eu dei uma baixadinha aqui. Clave is the key to Latin music. I'll tell you why coming up. Ó, é só pausar aqui, ó. Viu aqui? O cara tá tocando nas baquetinhas aqui. Vamos voltar um pouco. E daí ele vai mostrar os ritmos caindo um em cima do outro. Hi, my name is Kevin Zahner. Tá, aí isso é o que eu vou mostrar do vídeo desse cara aqui. Porque tem esse outro vídeo aqui. Isso, depois eu vou ter umas recomendações de música também, assim, um gênero que eu gosto, o Oton falou sobre Santana, um gênero que eu gosto muito é o Jazz Fusion, né, que é basicamente tu misturar jazz com outros estilos, por exemplo, com música latina. E Jazz Fusion cubano, que é uma coisa que eu descobri agora, é muito bom. E esse vídeo aqui desse cara é maneiro porque, saca só, de novo, eu vou tocar um pouquinho esse vídeo aqui, vou botar as legendas em português, mas eu vou explicar o que ele está explicando, porque ele explicou de uma maneira gráfica aquilo que eu estava falando sobre a clave, tá? Então, saca só. Ele está falando de jazz afro-cubano, mas ele está explicando a base da música cubana aqui. So, Latin jazz, as the name implies, is jazz that uses rhythms derived from Latin American music. Now, there are two main categories of Latin jazz. There's Afro-Cuban jazz, which is based on Cuban music with genres like the mambo, the cha-cha, and the salsa. And there's Afro-Brazilian jazz, which is based on Brazilian music with genres like the bossa nova and the samba. Now, this lesson will discuss only the former, that is, Afro-Cuban jazz. And I'll leave the latter for another video.
So some music genres have such a well-known and iconic groove or rhythmic pattern that they are instantly recognizable. For example, if I play this, you instantly know that you're about to hear a nice slow blues. Or if I play this, you instantly know that you're about to hear a boogie woogie. Now, Afro-Cuban jazz is similar. It has a rhythmic pattern that is instantly recognizable as Afro-Cuban, which I'll go over in a moment. So then, the most important aspect and the defining characteristic of all Afro-Cuban music is the rhythm. To play in an Afro-Cuban style means to adhere to a particular rhythm. Without this rhythm, Afro-Cuban jazz is just regular jazz. This rhythm is the thing that holds the whole song together and in fact the whole genre together. Now, the rhythmic features that characterize traditional jazz are a swing rhythm and a backbeat, that is, accents on beats 2 and 4 of each bar. Afro-Cuban jazz, on the other hand, is rhythmically different. It's played with a straight rhythm and adheres to a clave rhythm. Now, in Afro-Cuban jazz, every instrument is allocated a particular rhythm which they must play throughout the entire song, with little or no variation. And all these different rhythms kind of mesh and combine together to create an Afro-Cuban feel or groove. And the most important of these rhythms is the clave rhythm, which is played on an instrument called a clave, which are essentially just rhythm sticks. Now, this clave rhythm is the base rhythm of Afro-Cuban jazz. It's like the foundation of a house. A tradução se embananou um pouquinho, mas enfim, ele falou o que eu falei, é das claves, que é tocado nesse instrumento claves, mas não necessariamente. Tu pode ter música cubana que não tem as claves, pode ser algum outro instrumento, pode ser alguma outra percussão. E daí ele vai mostrar aqui os tipos diferentes que eu estava falando para vocês. Ele falou que não tem um tipo de clave específico. E daí ele está mostrando aqui, ó. Ele vai tocar elas. A primeira, a clave de son. Goes like this. 1, 2, 3, 4, 1, 2, and 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, and 3, 4. So it has a bar with 2 notes, followed by a bar with 3 notes. And then there's the 3-2 son clave, which follows the exact same pattern, but with the bars reversed. So it's 1, 2, and 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, and 3, 4, 1, 2, 3, 4. Right, so it's a bar with 3 notes, followed by a bar with 2 notes. Then there's the 2-3 rumba clave, which is very similar to the son clave, but just delays the last note of the 3 bar by half a beat. So it goes 1, 2, 3, 4, 1, 2, and 3, 4, and 1, 2, 3, 4, 1, 2, and 3, 4, and. And the 3-2 rumba clave just follows the same pattern, but again with the bars reversed. So 1, 2, and 3, 4, and 1, 2, 3, 4, 1, 2, and 3, 4, and 1, 2, 3, 4. Now, isso daí, então, enfim, ele mostrou isso, eu não vou ver o vídeo inteiro aqui com vocês, mas uma coisa bem legal que ele faz nesse vídeo é que assim, aí ele vai descrever uma outra coisa, que eu vou mostrar pra vocês também, que é outros ritmos de instrumentos que a gente pode ter. Então deixa eu botar aqui nessa parte. Ele fala sobre ritmos que outros instrumentos podem fazer. Então ele fala da cáscara. Instrument, so like a drum or the side of a drum, plays a rhythm called a cascara, which you can see up here. 1, 2, 3, and 4, and 1, 2, 3, and 4, and. Now notice how the cascara rhythm E daí ele vai falar ali, ó. embellishes the... Ele fala, eu vou pular o que ele tá falando em inglês, né? Como alguns dos ritmos da cascara, eles batem no... Eles batem não, né? Eles tocam junto com o ritmo da clave. Ó, essas notas aqui. Então isso que causa aquela sensação, porque legal, né? De que, pô, os percussionistas se encontraram, eles fizeram ao mesmo tempo uma nota, e daí eles se desencontram. Então aqui, ó, essas notas aqui todas não estão tocando juntas, ó.
Mas daí isso que causa a sensação legal de sincopação, que a gente falou, que é quando uma batida está se desencontrando da outra, né? Basic. E ele vai falar o próximo ritmo. You can add other 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Or the cowbell rhythm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Or the conga rhythm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Right, so on top of our foundation. Então, basicamente, ele mostrou um pouco desse negócio que eu tava falando. Aí tem mais um ritmo aqui. E eu tô mostrando tudo isso aqui porque depois a gente vai ouvir umas músicas e daí eu peço pra vocês prestarem atenção nisso, pra vocês ouvirem esses ritmos e tal. Porque a maneira que eu achei mais fácil de entender é entender essas bases e daí começar a olhar isso nas músicas inteiras, porque na realidade a música que vocês vão ouvir por aí, cubana, ela tem tudo isso misturado. Ela vai ter técnicas avançadas, ela vai ter técnicas simples, ela vai ter vários instrumentos e, tipo, dissecar elas é muito difícil se a gente não entende essas bases aqui. Então, uma coisa legal que ele vai fazer agora, ele vai falar de mais esse ritmo, que é o montuno, que é um ritmo que a gente ouviu falar ele antes, quando outro cara tava falando lá. Actually play. Now, the goal of the pianist is to outline the chords using that montuno rhythm. Now, I'm going to play in a 2-3 clave, but the pattern is just reversed for a 3-2 clave. So then there are two main ways of playing chords using this montuno rhythm. First, you can just arpeggiate each chord, so play broken chords. And you should generally always start on the root note and play the chord in Eu vou mostrar second pouquinho esse aqui, inversion. depois nós vamos pro So, outro. for example, you could play a C6 using that montuno rhythm as follows. Right, so we started on the root note, we're just Tá, beleza. Daí ele vai mostrar várias maneiras de tocar esse ritmo. E daí uma coisa legal que ele faz aqui é que ele mostra... Por exemplo, ele fala assim, se você estivesse numa banda que não tem alguém tocando baixo, né? Aí eu vou fazer aqui o ritmo do baixo no piano e eu vou fazer o ritmo do... eu vou fazer o ritmo do piano, né? Que eu esqueci o nome agora, ele vai mostrar. Então, peraí. back to C. Splitting the chord in two. C minor 7 to F Então, ó, minor 7 presta to atenção. G7 Uma back to mão F tá fazendo um minor 7. ritmo, a outra mão tá fazendo outro. Which again is C minor going to F minor, Tá. G, F minor, back to C. And again, we could just add that tumbao pattern in our left hand, just playing root notes. E daí, então, vocês podem ver esse aqui fazendo tum, tchê, tum, tchê, tum, tchê, tum, tum, tchê, tum, tchê, tum, tchê, tum, tchê, tum, tum, tchê. E esse aqui tá fazendo tum, 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 tum. E juntos os dois, só dois instrumentos ele colocou ali. Mas já deu, e quando ele tocou isso, eu tipo, ei, caralho. O cara me meteu uma música cubana aqui. Então é bem interessante. E daí, enfim, eu acho que isso que eu vou falar sobre a parte técnica, né? Mas se eu vier no meu roteirinho aqui, então a gente falou da clave e tal. Depois eu vou passar todos esses vídeos pra vocês, porque eles são bem mais complexos. Tem um outro vídeo aqui muito legal, que eu não vou passar, mas que é esse aqui, ó, que fala que é desse canal 12 Tone, e ele fala um pouco também sobre os ritmos cubanos. Ele fala sobre aplicações deles na música moderna e tal. Ele fala como uma música pop, algumas músicas de rock usam esses ritmos e tal. Principalmente, eu acabei não tendo tempo de procurar, mas eu tenho certeza que esse ritmo aqui, que se não me engano não, esse ritmo assim, ó, pá, 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 pá. Esse ritmo aqui, ele aparece o tempo inteiro na música pop, que ele é basicamente a clave 3-2, só que só a parte do 3 repetida, que é um ritmo que ele chama de tercio.
Esse ritmo tá em quase todas as músicas pop hoje. Tem música da Anitta pra caralho, tem música eletrônica, tem todo tipo de música tem esse ritmo, que ele é muito popular. E ele é basicamente derivado também desse ritmo cubano. E ele fala sobre isso nesse vídeo. Beleza, aí vocês podem ficar se perguntando qual é a contribuição europeia para a música. É a questão da afinação, as 12 notas, né, os instrumentos, o violão, o piano e a harmonia. Só que daí a questão da harmonia, se vocês olharem, por exemplo, a música brasileira, a harmonia ela é absurdamente complexa, ela tem várias mudanças e tal. A música cubana, pelo que todas que eu procuro aqui, o pessoal fala, geralmente ela é mais simples. O foco é muito mais no ritmo, né? Mas não quer dizer que não tenha músicas cubanas com harmonias complexas e de novo, se a gente vai pro jazz, se a gente vai para as músicas mais vanguardistas, vocês vão achar isso também. Mas é o que o pessoal fala, é uma harmonia simples baseada na música europeia. Geralmente que a gente encontra aqui. É, exato, Pepe. Tresillo tem um nome em português, eu não lembro. Mas, enfim. Aí agora vamos para a próxima parte do que eu ia mostrar aqui pra vocês. E daí só pra completar também. Nesse documentáriozinho que depois vocês podem procurar aqui, eles também falam assim, vocês viram ele falando aqui, a gente tem rumba, a gente tem conga, a gente tem salsa, a gente tem cha-cha-cha, a gente tem mambo. Todos esses estilos diferentes geralmente vão ter a ver com um ritmo diferente, uma mistura de ritmo, alguma variação do ritmo, um tipo de dança diferente e algumas idiosincrasias. Talvez por exemplo, bolero, que é um outro... se não me engano, tem uma disputa se o bolero surgiu em Cuba ou no México, mas a maioria das pessoas diz que surgiu em Cuba. Bolero tem um ritmo específico e um tema, que são canções de amor, geralmente. Então, daí, por isso que os gêneros ganham os nomes diferentes, né? A gente tem mas todos eles têm essa base. Então, agora que vocês viram esses ritmos, vocês viram como eles criam polirritmos se misturando, vocês podem ouvir as músicas cubanas ali e dizer, olha só, eu reconheço esse ritmo. E daí, se vocês estudarem melhor o ritmo, verem ali qual é o artista, vocês vão poder botar no estilo qual é a música. Não só de harmonia vive a música, exatamente. Pô, muito, muito bom que vocês estão achando interessante o tema da live. Tá. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tá. Aí eu tenho um panorama histórico, tá? E daí já fica aqui a recomendação para vocês da live do Ian, História Pública, né? Que vocês já devem ter ouvido falar do nosso amigo História Pública da Soberana, e da live do João Carvalho, que vão ser essa semana também sobre Cuba, né? Sobre a história de Cuba. E vai ser um pouquinho mais pra frente, eu não sei se eu já posso dizer as datas, mas sigam o Instagram da Soberana lá, sigam o nosso Discord, sigam o nosso Twitter, a gente tá anunciando todos os dias quais são as lives que vão ter. Eu vou falar um pouco sobre a história de Cuba no que tange o quesito da música. Eu espero que eu não erre nenhum fato, porque eu vou simplificar bastante as coisas que tem aqui. E daí, se tiver alguma dúvida, vocês vão lá na live do Ian, assistem, ele vai dar uma história um pouco melhor disso. Se vocês vão na live do João, eles vão ter, porque eu não sou historiador, né? Muito obrigado, Pepe. Tá, então assim, que nem eu disse, a música cubana, na realidade, ela é muito, muito complexa, muito grande, ela tem vários movimentos. Até o século XIX, né, ou seja, 1800 e alguma coisa ali, ela era muito influenciada pela música europeia, no sentido que não só eles trouxeram a música europeia de lá, mas que nem eu disse, os estilos que eram tocados da África, eles não eram levados a sério, eles não eram gravado não dava nem pra gravar, mas não se escrevia, não se tocava, era a música dos escravos, né? Então, quando vocês procuram, assim, história da música de Cuba, antes do século XX, vocês vão encontrar eles falando por exemplo, contradanza, que é uma dança popular europeia que foi trazida. E vocês tinham compositores que eram espanhóis, europeus e tal, que compuseram música em Cuba, né, para Cuba lá. Então, é isso que vocês vão encontrar. Então, a gente tinha uma mistura de música barroca, que era música das igrejas, e mistura de música popular daquela época, dança europeia.
E daí, só que daí depois disso, que nem eu esqueci o nome do cara, mas o cara que tava explicando ali, que é o maestro cubano, ele fala assim, a gente tem a popularização desses estilos dos escravos depois do fim da escravidão na ilha, né? E várias dessas pessoas começaram a trabalhar nas bandas, porque daí existia uma vida noturna que era muito presente em Cuba, que tinha os bailes, as festas e tal. A gente vai ver um pouco melhor disso, talvez agora seja a hora de eu mostrar isso, porque muitas pessoas já ouviram falar de um grupo, né, que se chama Buena Vista Social Club. Eu vou trazer aqui. Aqui. E eu tenho o trailer... Ah, não tá aqui, deixa eu só procurar aqui. Então, Buena Vista Social Club, eu vou passar pra vocês o trailer do filme. Porque, assim, o que acabou acontecendo é que, assim, um músico americano, em 96, ele resolveu visitar a Havana e tentar gravar com músicos locais lá essas músicas cubanas que são standards, né? São músicas famosas que as pessoas cantam e tal, que ele gostava e que ele se influenciava. E essas músicas que ele gravou aqui, que depois eu vou falar um pouco do Buena Vista Social Club, elas são músicas dessa época dos clubes, tá? Uma coisa muito interessante que a gente vai falar, tem um outro vídeo que um cara fez ali um pouco mais interessante sobre isso, é que Cuba, ela era uma sociedade segregada nessa época. Então, tu tinha o clube dos brancos e tu tinha o clube dos negros. E daí, geralmente, o clube dos negros ia ficar num bairro mais pobre, ia ser a festa mais... menos chique ali, mas era nesses clubes dos negros que se desenvolveu a música riquíssima e a tradição riquíssima que eles têm hoje. E esse Buena Vista Social Club era um desses clubes que existia, e daí os clubes eram clube de charuto lá, porque o pessoal produz charuto, né, em Cuba. Eram clubes de jogar dominó, eram clubes de algum tipo de interesse, e eles faziam essas festas, né? Então, tipo, este Buena Vista Social Club é um desses clubes. Eu vou passar o trailer. O filme é bem interessante. Vamos falar um pouco sobre o filme agora. Só vou pausar aqui porque eu acho meio cringe essa frase. From the director. E ele foi procurar música e achou a alma de um povo. Mas é foda. Então, assim, falando um pouco sobre o que foi isso. Traduzindo também porque estava em inglês. Esse Ry Cooder aí, esse guitarrista, ele foi visitar Cuba e ele tinha pensado, vou gravar com alguns músicos cubanos essas músicas. Aí ele tava conversando com o pessoal, e daí ele falava, por exemplo, essa música do trailer chama Chan Chan. E daí ele, essa música aqui, não sei o que, quem é que podia gravar? E daí os caras, o compositor da música é aquele cara ali que tá na praça ali. Chama o cara. Aí ele, e aí? O nome do cara é Compay Segundo, o compositor de Chan Chan. E cantor. E daí ele, vamos gravar então. Daí, vamos chamar o outro cara ali. E daí eles foi achando todas as pessoas lendárias que estavam morando ali de boas, ainda vários aposentados e tal, não tocavam mais música. E daí eles gravaram esse álbum, que virou tipo um super grupo, assim, com composições famosas e com todos os compositores aí colaborando e tal. E daí esse álbum ele foi lançado, e esse álbum conseguiu sucesso internacional e tal. Eles acabaram fazendo turnê foram tocar em Nova York, tocaram pela Europa e tal. E esse álbum meio que acabou sendo que nem ele fala, assim, reviveu um pouco o interesse mundial nesse estilo de música que é esse estilo do início do século em Cuba, né? Que até hoje é o estilo que as pessoas pensam, digamos assim, que da música cubana. É exatamente que nem a música brasileira, que a gente sabe, né? A gente que é brasileiro, a gente, tipo, tem não só a música popular hoje, mas a gente tem a música popular de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, e toda a década no Brasil, obviamente, tem uma música muito diferente, né? Tu não vai dizer, por exemplo, que Elis Regina é igual a Maracatu Atômico, que é Chico Science,
que é igual a Sepultura, que Sepultura é uma banda que, por exemplo, já que eu sou cabeludo, né, também criou um estilo diferente aqui no Brasil. Então, tipo, obviamente a música é muito diversa, mas isso aqui transformou, assim, popularizou a música cubana. E daí tem esse vídeo aqui que fala um pouco mais sobre isso, está em espanhol. Sí. Fala un poco 1 más de sobre julio eso. de 1998. En el Carnegie Hall de Nueva York suena música popular cubana. Un grupo de artistas de La Habana, que años antes cayeron en el olvido, logran llenar el teatro con un público procedente de todas partes del mundo, sin giras anteriores, con un solo disco a sus espaldas y casi sin haber salido de Cuba. ¿Cómo lo lograron? Hay que preguntarle a esta gente, a los viejos. Esse é o compositor da música, Chan Chan. O nome dele é Compay Segundo. En el barrio Buenavista 31... Tá, desculpa, eu tava falando. O nome dele é Compay Segundo, ele que fez essa música. E ele fala uma coisa interessante que eu vi o documentário, depois eu recomendo vocês verem. Ele tem na HBO só dos Estados Unidos. Olha a bosta. Achem ele caído do caminhão aí, vale a pena. Ele tá falando aqui, pergunta pro pessoal onde é que ficava o Buena Vista Social Club. E daí no filme é interessante que eles perguntam e o pessoal, eu acho que era no número tal, era não sei o quê. E daí eles falam, é difícil saber porque na real era a casa de uma pessoa, não era um clube, não era, o pessoal entrava lá numa casa e tal. Barrio, hoy donde estaba Buena Vista Social Club. En el barrio Buenavista 31, entre las calles 46 y 48 del municipio Marianao, se ubicaba uno de los clubs de música más importantes durante los años 40 y 50. El Buenavista Social Club, fundado en 1939, era un punto de encuentro, un club donde la gente negra de Cuba se reunía gracias a su pasión por la música. Años previos a la Revolución Cubana, la música propia de Cuba sonaba en este local de La Habana. Cada noche se reunían diferentes artistas para tocar en vivo, entre los que destacan personajes como Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Omar Aportuondo, Amaldito Valdés, Eliades Ochoa, Barbarito Torres y Jesús Aguaje, entre otros muchos. Músicos de vida humilde y sencilla. En el grupo todos eran iguales, nadie importaba más que nadie, solo importaba la música y disfrutar con ella. Todos ellos, por circunstancias de la vida, acabaron en La Habana en un momento donde explotaba la época dorada de la música cubana. Años de música, pero también años de revolución. Poco después de la Revolución Cubana en el 59, el nuevo presidente impone la nacionalización de clubes nocturnos y de ocio. Esto no solo ocasionó el cierre del Buenavista Social Club, sino que cerró las fronteras a la difusión de esta música. Estamos aquí viviendo, yo me recuerdo de los muchachos cuando daban las fiestas aquí de Social Club de Buenavista. Y cuando se venían las mejores orquestas de Cuba en aquel momento, venían ahí al Social Club de Buenavista. Pocos fueron los que vivieron la música de una forma tan intensa como en esa época. La fiesta, los directos y la música popular cubana quedó en un segundo plano, y muchos de estos artistas tuvieron que adaptarse a la nueva situación, dedicándose a otras tareas. Pasó el tiempo, y años después, uno de los 100 mejores guitarristas del mundo, según la revista Rolling Stones, llega a Cuba en un viaje de trabajo. Se trata de Ray Cooder, un norteamericano que poco a poco fue enamorándose de las melodías que sonaban en vinilos y calles. Pensó que quizá grabar un disco recopilatorio de todas estas canciones sería una forma de mostrarle al mundo lo que sonaba dentro del país y de devolverle a esta música y a sus autores todo lo que le habían dado. Pero los años habían pasado, y no se sabía mucho de los artistas del Buenavista Social Club, ni qué había sido de ellos. En esa época, a Ray Cooder solo le importaban dos cosas cuando escuchaba una buena melodía cubana: quién la había compuesto y si seguía vivo. Get them to come down. More people, have died, but so many are left, so we always want to try to find those people. They might be down the street, they might be here, who knows, might be around the corner, you never know. Poco a poco logró reunir a alguno de los miembros del antiguo club. La música para estos artistas no era algo pasajero, era una forma de hablar con los demás, formaba parte de sus vidas, de su rutina y de su cultura. La música los había acompañado desde pequeños. Estudio. ¡Ave María Purísima! Ahora que yo estoy dándole una paliza a tengo que ir para el estudio. Bueno, tú tienes 3, yo tengo... Sí, vamos a seguir jugando después. Es por esto que muchos accedieron, pese a su edad, a participar en el proyecto. El disco era una forma de contarle al mundo lo que pasaba en las calles de Cuba.
En las letras populares aparecían sitios, costumbres, vida y viajes que cualquier persona de Cuba podía vivir. Era cotidianidad y sencillez, donde la vida y la música se juntaban en forma de canción. Fue grabado en 1996 a través de la compañía World Circuit Records y producido por Ray Cooder y Juan de Marcos González. That photograph, that's Ibrahim coming to work on the second day. The first day he came, he didn't know what was going on. He just walked into a studio after not having recorded for years and years and years. The next day he came with his white shoes and his pressed shirt. So that's him literally just about to walk into the door downstairs. Isso aqui é lendário, ó, vocês viram isso? Eles basicamente, essa foto que é a capa do disco, pra quem já viu o disco, é o Ibrahim Ferrer, que é um cara muito foda, se vocês virem o documentário, um puta cantor, e o cara, puta gente boa, eles entrevistam ele, né? Pô, eu tô falando, não sei porque eu virei paulista, pô, meu, puta gente boa, cara. Mas eles entrevistam ele na casa dele, o cara é uma figura, o cara é muito gente boa e um baita cantor. E essa é uma foto dele chegando no segundo dia pra gravar, alguém tirou essa foto lindona aqui com a rua cubana de backdrop, muito linda. And his pressed shirt. So that's him literally just about to walk into the door downstairs. Aún sin saberlo, la vida de estos artistas estaba a punto de cambiar. Es 1998. El disco de Buenavista Social Club es un éxito mundial. Gracias a la proyección que logró dar Ray Cooder, se habían traspasado las fronteras que se levantaron en torno a la música cubana. Estos artistas, junto con el guitarrista, tuvieron una gran repercusión internacional. Lograron llenar espacios como el Carnegie Hall de Nueva York con personas de todo el mundo. Para el público, escuchar las letras y melodías del grupo era una forma de transportarse, de entender qué pasaba en Cuba, de sus costumbres y forma de mirar la vida. Una música tan auténtica y cuidada que funcionaba como un libro abierto sobre dicha cultura. Instantáneamente, el álbum se convirtió en un clásico, llegando a inspirar a muchos de los artistas no solo de la música cubana. Quem não sabe, esse Orixás aqui, nós vamos falar sobre uma música deles mais tarde. Orixás é um grupo de rap de Havana muito interessante. E daí tu vê que tem um sample da música de abertura do álbum aqui. La fama llegó para estos artistas de forma tardía, pero llegó. Ya, mira, ahora con 93 años. Claro, un poco tarde, pero las flores de la vida que tarde o temprano llegan a tu lado. Las flores te llegan una vez, no te llegan siempre. Estudia bien tu caso cuando lleguen las flores. Junto con la fama, también llegó el reconocimiento por su música, estando nominados y ganando un Grammy. Su vinilo es uno de los más cotizados, habiendo vendido 8 millones de copias originales. Pese a que algunos de los miembros habían fallecido, en 2015 el grupo hizo un concierto de despedida. Se separaron, pero su música perdurará por muchos años. Enfim, então, esse vídeo, depois eu vou passar todos os vídeos pra vocês, mas vocês podem procurar aqui La História que nada... o título é horrível, na realidade, mas quando tu procura Buenavista Social Club, esse vídeo aparece. Mas, enfim, essa é a história desse álbum, né? E esse álbum, ele encapsula essa era que é... Talvez por causa do sucesso desse álbum, por causa dessa história aí, isso o que o pessoal entende como música cubana, embora que nem eu falei pra vocês, pô, a gente tem música cubana de antes, de depois, bem recente. Sim, é engraçado, esse documentário PF Crocomo, o trailer do documentário, ou algum trailer que eu vi, fala que é tipo assim, a música que caiu em desgosto por causa da Revolução. Tem uma partezinha que fala sobre isso, que eu vou explicar, mas no documentário eles não falam muito sobre isso, que pra mim é bem interessante, porque na realidade mostra, é super interessante como a maioria dessas pessoas que são músicos consagrados, eles estão vivendo uma vida comum
lá em Cuba, que eles têm a casa deles, eles são felizes e eles, tipo, são amigos de todo mundo, assim, tu nota que, tipo, são pessoas contentes com a vida, né, satisfeitas com a vida, mas, ao mesmo tempo, o documentário, ou sei lá, o hype em volta disso mostra, assim, é uma injustiça que esses músicos não são famosos mundialmente, e eles não alcançaram esse nível estratosférico de fama que eles merecem, que, a princípio, é uma visão que é mais americanizada, estadunidenseizada do que deveria ter acontecido, porque a gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, os músicos que eu adoro, que eu amo e tal, são pessoas que não têm uma vida glamorizada, não são ricos. No mundo inteiro tu tem pessoas que, tipo, amam fazer música e não receberam reconhecimento monetário, né, e de fama sobre isso. Então é bem interessante ver sobre essa ótica o filme. Eu não acho que o filme em si é anticomunista nem nada disso, mas às vezes tu vê as pessoas falando, é uma pena porque o comunismo estragou esses grandes músicos aqui e tal. Mas, enfim, sobre isso. Tem uma hora que ele fala aqui, e assim, eu cheguei a procurar um pouco de material sobre isso, porque eu achei muito interessante. Enfim, ele fala uma hora que, assim, os clubes, eles foram fechados depois da Revolução. E realmente, tipo, pelo que dá pra ler, o que acabou acontecendo é que, assim, que nem eu falei pra vocês, a sociedade cubana, neste ponto, antes da Revolução, ela era segregada. Tudo tinha clubes só para negros, clubes só para brancos, né? Então, e a sociedade tinha um grande problema lá em Cuba, que ela era, às vezes as pessoas usam esse termo horrível, mas que é uma coisa de verdade que acontecia lá, ela era como se fosse um bordel dos Estados Unidos, Cuba. Então era um lugar onde tinha prostituição, muita prostituição, onde tinha jogos de azar, onde tinha esses shows, essa vida noturna, assim, boêmia, no quintal dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo era uma ditadura que né, impedia deixava o povo ali na pobreza e era um parque de diversões dos americanos, né, dos estadunidenses. E daí, quando houve a Revolução, se houve uma resposta muito moralista contra esse tipo de clube. Esses clubes, eles acabaram, primeiro, que foram fechados os clubes segregados e se teve uma política de tentar ter clubes integrados para cubanos, em geral, e essa vida noturna, ela foi fechada. E daí, mais tarde, até ela voltou, porque a música, ela faz parte de todos, que nem o cara falou lá no início, faz parte de prática da vida cubana. Tudo eles envolvem música, tudo vai ter algum tipo de não ritual, não é, mas de rotina em que vai ter música. Então, não acabou a música, mas esse estilo de música de clube, de vida boêmia noturna, ele caiu em desfavor durante a Revolução. Então, tipo, às vezes o pessoal fala um pouco assim, de tipo, eles destruíram a música, mas obviamente não, porque a gente vê que existe uma tradição riquíssima que aconteceu depois ali ainda. Deixa eu dar uma lida no chat aqui. Mas enfim, então, exato, existe um estereótipo também do Brasil de boemia, de samba, de aivas, lindas mulheres e tal. Era isso que existia com esse estilo em Cuba. Então, por isso que existe uma certa nostalgia desse estilo. E a nostalgia boa, né, de tipo, é um estilo popular e tal, mas também essa nostalgia ruim de tipo, quando Cuba era um lugar de festa, de droga, de prostituição e tal. Por isso que existe uma relação... a gente tem uma relação dúbia ali com essa coisa. Beleza, mas daí o que aconteceu depois disso? Outra coisa que aconteceu também, que tipo, a gente pode talvez dizer que tenha sido um erro, mas é o que aconteceu na época. Depois que aconteceu a Revolução em Cuba, alguns estilos eles receberam preferência de financiamento. Então, basicamente, esses estilos vistos como populares, que era os que a gente estava vendo agora, eles caíram um pouco em desfavor com relação à música erudita mesmo. Então, Cuba começou a criar faculdades que tinham música erudita, institutos que estudavam isso, desenvolviam um tipo de música erudita que tinha a ver ali com as raízes de Cuba, mandava pessoas estudar lá fora e trazerem isso. Eles desenvolveram um balé muito forte, que é uma coisa que eu não sabia até começar a pesquisar aqui, mas existe uma tradição muito forte do balé cubano, né, que é uma coisa que, inclusive, no Buena Vista Social Club mostra que o cara que toca piano, ele dá aula numa escola de balé, mostra lá as meninas dançando e ele fazendo as músicas e tal.
Então, isso caiu um pouco de desfavor. E existiu um movimento também que eu não achei nenhum documentário ou imagens disso, porque, sei lá, eu não consegui procurar, que nem eu disse, muitas coisas, né? Mas tinha um movimento que eles chamam de... Eu não tenho nada aqui. Que eles chamam de Nueva Trova, que foi uma música que foi especialmente influenciada pelo realismo socialista, que, se vocês não ouviram falar, é um movimento da arte que começou na União Soviética, que era uma espécie de movimento que falava, digamos, fazia uma propaganda positiva do socialismo e tentava colocar o trabalhador como foco da criação artística. Então, tem uma live... Eu não quero dizer que ela tá já no nosso YouTube, porque eu não sei onde é que tá, mas que foi o Gus e a Groselha fizeram sobre a arte no realismo socialista. Então essa Nueva Trova é uma música influenciada pelo realismo socialista. E ela é uma arte que em vários países da América Latina a gente tem movimentos parecidos, como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o tropicalismo, em que eles tentavam pegar o cerne da música popular, misturar isso com influências de fora. Então com rock, com jazz... Com estilos que estavam até vindo de outros países da América Latina e tal, misturar tudo isso num grande mashup, né? Isso foi na década de 60, 70. E existiu muita discussão, e daí depois eu vou passar os links para vocês. Eu recebi um paper bem interessante que o João Carvalho passou para mim, sobre qual deveria ser a nova música, porque eles fizeram uma revolução. E daí eles iam ter agora uma nova política de casas, para que as pessoas não ficassem morando na rua. Eles iam ter uma nova política econômica, eles iam ter uma nova política de saúde. Qual é que seria a nova música? E rolou, tem tipo revistas e discussões e tal, que o pessoal publicava essa discussão de qual seria a nova música cubana. E daí tinha um movimento que era o vanguardista, que era um movimento que dizia: a gente precisa tipo inovar e quebrar as velhas tradições e criar coisas novas, que é um movimento que, por exemplo, tem um violonista famoso que é o Léo Brouwer, que tinha nisso, e o Juan Blanco, que é um cara que fez as primeiras composições eletroacústicas, ou seja, ele fez composições com eletrônicas, digamos, de lá na década de 60 em Cuba, mesmo com todas as limitações. Essas pessoas diziam, a gente tem que fazer uma coisa diferente. E tinha um movimento que eles chamam de retaguardista lá, em vez de vanguardista, que dizia que a gente deveria conservar essa música ali que eu estava falando para vocês antes, que é a música tradicional cubana, né, do início do século. Então existiu essa discussão, mas uma coisa que aconteceu mesmo é que a música vanguardista, ela ganhou, digamos, essa discussão, porque o apoio do governo, ele se deu mais para a música vanguardista. Então a outra não deixou de existir, mas Cuba realmente investiu nos institutos de arte, investiu em mandar pessoas para estudar lá fora e trazerem isso, e daí essa música, por muito tempo, a música vanguardista e a nova trova foi a preferida, digamos assim, de estudo, e ganhou vez. E daí na década de 90, exatamente com esse revival ali que aconteceu com o Buena Vista Social Club, essas coisas, outros estilos de música voltaram a ser os mais importantes, digamos. Isso parecido no Chile se chama Nova Canción. E enfim, isso aqui eu falei para vocês um panorama de basicamente tudo que eu peguei dos fatos da história. E daí, óbvio, que nem eu disse, eu passei bem por cima, mas daí o que eu tenho agora pra vocês? Eu tenho algumas músicas que eu trouxe pra mostrar pra vocês, que são músicas que eu achei que eram importantes, que eu achei que eram legais, e que são de momentos diferentes. Então, se vocês quiserem, vamos escutar aqui com a gente. E podem mandar dúvidas e coisas sobre isso, porque basicamente, assim, a exposição aqui acabou. Agora nós vamos ouvir umas músicas e comentar sobre elas. Legal isso? Boa tarde para todo mundo que deu boa tarde. Então, deixa eu ver. Tá. A gente já ouviu Guantanamera, que eu mostrei para vocês, que eu falei que tem essa... vamos ouvir, eu sei que pessoas chegaram depois, então vamos ouvir desde o início aqui Guantanamera, que eu falei assim, ó. Muito, muito importante, tá? Tem esse cara, que foi um revolucionário da Guerra da Independência contra a Espanha de Cuba, que se chama José Martí. Esse cara foi extremamente importante na construção da cultura cubana, como eles entendem hoje, né? E ele era um poeta, ele tinha os poemas dele, que nem eu disse. Essa música Guantanamera é baseada num poema dele. Essa gravação aqui talvez seja uma das mais famosas, porque é da cantora Célia Cruz, mas existem centenas de gravações dessa música. E o José Martí, ele é um cara muito, muito importante. Ele tinha uma frase dele que ele fala assim,
ser culto para ser livre, ele falou. Então isso é uma coisa que até quando, se não me engano, bem no início da Revolução, perguntaram pro Fidel Castro que revolução ele queria, e daí ele disse, eu quero a revolução do José Martí, ele falou. Então isso talvez tenha um pouco a ver, estou chutando aqui de tudo que eu li, com essa importância também que se dá muito em Cuba do estudo, do desenvolvimento, assim, a gente tem essa visão, às vezes, muito simplificada do que é a música cubana, de que é só uma coisa, mas vocês estão vendo que tudo que eu estou explicando para vocês é extremamente complexo, tem vários movimentos e tal, então isso, de novo, falando sobre Guantanamera, é um poema do José Martí, esse revolucionário cubano da Guerra de Independência deles, musicado e cantado pela Célia Cruz, que é uma grande cantora famosa. E o que eu vou fazer, eu vou deixar tocando aqui para vocês. Ainda não comecei a tocar. Acho que dá, né? O ritmo do violão é muito simples, que é exatamente isso que eu tava falando, assim. O ritmo do violão é tipo... E daí os outros instrumentos que fazem digamos, a caminha de outros ritmos. Então é tipo... Aprendemos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso en cerco la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Dei uma palhinha pra vocês. Essa é muito divertida de tocar no violão. Que nem o Magrão falou, uma harmonia bem simples, mas linda, um ritmo bem simples, mas com os outros instrumentos. Tem o solinho aqui, ó. Essa aqui é engraçada, não é engraçado. É um grupo de música cubana popular, não sei como é que eu chamarei isso, porque eles basicamente fazem um estilo popular de música que se chama Los Van Van. E daí eles têm essa música aqui que é uma das mais famosas deles, e eu achei que tinha que mostrar pra vocês a vibe de uma música, que isso daqui já é anos 2000, eu acho, mas enfim. Eu podia ter falado isso antes, mas quando eu tava pesquisando sobre música cubana, eu achei esse site aqui, ó, Havana Music School. E aí, Terça? Eu também gosto de ti, cara. Por isso eu me mantengo. Essa música é muito, muito boa. Eu achei isso aqui, ó. E eu achei muito louco, porque basicamente esse site aqui, eles ficam o tempo inteiro, tipo, tem um blog super foda falando sobre músicos específicos, assim, por exemplo, fala sobre músicos do século XIX, músicos do século XX, que tem a ver com a história de Cuba, fala sobre movimentos musicais de Cuba. Eles têm um blog muito cheio de coisa. Olha só, deixa eu só mostrar aqui. E tá tudo em inglês. Eu ia dizer, tipo, eu achei estranho, tá tudo em inglês, mas na real eles têm um tradutor automático do Google aqui. É mais fácil ler em espanhol. Eu não sei falar muito espanhol, mas o inglês dá pra ver que ele tá meio quebradinho porque é o tradutor, né? Mas vale muito a pena dar uma olhada nesse site aqui. E é muito legal porque, assim, eu tava me perguntando como é que pode eles venderem cursos por aqui, porque eles vendem cursos pela internet. E daí eu dei uma pesquisada sobre como funciona o embargo dos Estados Unidos, e a internet dos Estados Unidos ela está aberta para Cuba. Recentemente eles deixaram Facebook, Instagram e tal operar em Cuba, porque até alguns anos atrás não podia, mas eles não podem fazer transações econômicas. Então se vocês vêm aqui
no comprar o curso e fazer a viagem, primeiro que eu acho que tem um treco que tu paga pela Espanha e tu paga em euros. Mas eu não sei, não me perguntem como isso funciona, mas tem que pagar em euros, não pode pagar em dólares esse curso aqui, né? E se vocês forem no Vimeo, nesse Havana Music School, eu vim da página deles, tem os cursos aqui. E deu tipo, caralho, vou fazer os cursos, né? Tem esse curso aqui de 3, que na realidade é um tipo de violão, que é como se fosse um violão de 12 cordas, só que ele tem 3 cordas, porque ele tem 6 cordas duplicadas. E deu tipo, caralho, vou fazer esse curso, né? E daí eu vi, porra, tem que comprar ele. Mas até pensei em comprar. Tu pode, eu acho que é 7,50 €. Mas então se vocês quiserem fazer um curso de música cubana, vocês podem fazer aqui no Vimeo. E eu fiquei sinceramente com vontade de viajar pra Havana e fazer um curso de... Então se quem quiser doar aí o dinheiro, o preço inteiro da passagem, de repente a gente pode encher o saco de um bolsonarista e ele tipo, vai pra Cuba, e daí ele faz uma vaquinha pra mandar lá pra gente comprar o curso. Mandem Pix ou PicPay, porque o Jeff Bezos não quer que eu vá pra Cuba. Mas enfim, muito interessante. Vamos ir pra próxima, porque daí tem umas coisas interessantes. Estão comigo ainda aqui, pessoal? Estão prestando atenção? Olha só, o emoji ficou ali em cima cortado. Engraçado. Pix cubano. Tá, outra coisa que eu tenho aqui, eu vou colar pra vocês. Eu lembrei disso, eu já podia ter colado antes. Eu achei muito bom. Tem esse site Rate Your Music, que os nerdola vão lá e dizem, esse álbum é bom, esse álbum é ruim, né? Tem essa lista muito boa, que eu não sei quem foi, esse Neodop fez, Neodop. E tem uma lista de canções importantes cubanas. E daí vai desde 1803, que daí tem, provavelmente essa ela não foi gravada em 1803, mas é uma música de 1803, tanto que ela tem compositores desconhecidos e tal. E daí ela acaba no Buena Vista Social Club. Ela não tem, tipo, muitas coisas, porque olha só, tá aqui 65, aí a gente já tá 69, 70, então esse período grande ali que a gente teve da música cubana do início da Revolução até agora, essa lista deu uma puladinha. Eu não sei se é porque, tipo, tem poucas gravações ou porque é menos famoso, eu não sei porque a lista pulou, mas essa lista é muito boa pra vocês, tipo, acharem umas músicas pra ouvirem e botar na playlist, né? Então, por exemplo, tem os Van Van aqui, e a 100ª é o Chan Chan. E daí eu vou mostrar o Chan Chan pra vocês, porque assim, quiçá a música mais famosa. Olha só. Pra incentivar a viagem. Live riquíssima. Bom demais. Muito obrigado, muito obrigado. E daí eu ia mostrar essa aqui, mas na realidade eu vou mostrar a Chan Chan que tem o clipe com as cenas do filme, porque eu acho que é legal, que mostra todos os atores do filme. Muito, muito obrigado pelos R$16. Ainda falta um pouco pra viajar pra Cuba, mas de repente, saca só, vamos ver esse aqui. E daí, de novo, essa música, além dela ser muito maneira, a cifra ser fácil e tal, ela ser pegajosa pra caralho, ela é a música que abre o álbum do Buena Vista Social Club que a gente tava falando. E daí tem cenas do filme aqui também. E daí, de novo, recomendo. Vejam, é um documentário bem interessante, mostra a vida dessas pessoas, fala sobre a gravação desse álbum. Se algo der copyright claim, vai ser isso aqui. Nós já vamos falar sobre isso, Pitch Malik. Separado. Cifra Clube, hein, pessoal? De otro cedro voy a Marcané, luego a Cueto voy a Mayaré. El cariño que te tengo no lo puedo negar. Se me sale la papita, yo no puedo evitar. Eu não tenho ritmo no sangue.
Tá, e daí agora só nos resta umas músicas mais modernas que eu peguei aqui, que me chamaram muita atenção. Exato, o que o Zig falou é verdade. O Carlos Puebla, ele era um compositor que tinha várias músicas de teor político pró-revolução, né? Enfim, ele que compôs a música do Fidel que a gente ouviu. Isso aqui, ó, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Isso aqui é o que eu falei. Isso aqui é uma mistura de músicas afro-cubanas, jazz e gospel, pelo que eu li. Então, de um grupo que se chama Iraquere, que é um grupo de jazz fusion de Cuba, do grande pianista Chucho Valdés. For you, with all our heart, the Black Mass. Muito bom, finíssimo, foda, né? E daí eu tenho mais uma aqui, que é... eu vi que essa letra era Eita Bicho Sexo, mas realmente... E esse aqui é uma que eu vi o pessoal falando que é esse cara? Ele é um pianista de jazz cubano, e essa música aqui é de 2012. E daí mostra um pouco, assim, de... Primeiro, falando sobre a última que a gente viu aqui do Orixás também. É muito maneiro, tipo, tu pegar uma batida de rap, que é a de hip hop, né, que eles estão fazendo, e daí eles complementam isso com os ritmos de cubanos ali, assim, tipo... Fica uma delícia. E também o canto, né, porque, tipo... Eu sinto que eles colocam um pouco da melodia e do canto que a gente tava ouvindo que às vezes é uma música, uma coisa bem de rap, assim, tem os bordões que repetem, assim, e daí tem o rap, tem os bordões, tem o rap, e é um negócio que pra mim adapta perfeito, assim, o ritmo, tudo cubano que a gente tá falando, o ritmo, as melodias e tal, em cima do rap é um negócio que faz muito sentido, tanto que daí quando eu pesquisei, o pessoal fala muito que a cena de rap cubana... a partir dos anos 90 ali é impressionante, né? Eu não conheço muita coisa, mas eu fiquei muito curioso de conhecer mais. E daí a gente tem essa aqui, que é uma... vocês vão ver, é um pouco diferente, mas é uma música, seria uma música moderna aqui, influenciada pelos estilos cubanos também. Loucura, né? E daí o que eu achei muito interessante dessa é que a gente vê como ele usou todos os polirritmos juntos, né? Ali, tipo, vários ritmos juntos, mas a música, ela tem essa estrutura só piano, voz, um violão, né? E mesmo assim ela é extremamente complexa, cheia de camadas, achei muito foda. Não conhecia também esse cara, mas quando eu fui fazendo as pesquisas eu achei. E daí é basicamente isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Eu tenho o roteiro aqui, deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês o roteiro. Esse aqui era o roteirinho de toda a live, que eu tinha as coisas e tal. Tem os links, as referências. Eu vou colar. Eita, valeu, Pequi, valeu pelo sub. Então, vamos ficar aberto aqui pra gente ficar ouvindo uns negócios e talvez conversando um pouco. Mas, basicamente, a live era isso.